O Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, mais conhecido como IPTU, é um instrumento de tributação do governo direcionado a melhorias na infraestrutura da cidade, além de garantir sua função social de redistribuição de renda. Confira a matéria especial da TV PUC. É digamos, um tributo importante para a vida do município. Nem todos os municípios cobram o IPTU, mas os municípios grandes, principalmente o da capital, têm no IPTU uma fonte de receita importante e um meio de regulamentação da urbe, né, da cidade. É que o valor que é pago para o IPTU é calculado com base no valor venal do imóvel, não é no valor real. Então, para nós termos ideia, o valor venal significa 60% do valor real de um imóvel. Pelo IPTU, o governo do município toma uma série de providências, né, que dizem respeito ao bem-estar da população, ao incremento de certas regiões. O IPTU é um instrumento importante, né? Pode não estar sendo usado devidamente, mas ele é um instrumento importante para a política urbana, para a política habitacional, né? E também é um instrumento importante para a distribuição de renda. Sim, o IPTU tem uma função social bem caracterizada, porque os imóveis mais luxuosos, os imóveis situados em locais mais privilegiados em termos urbanísticos, são mais tributados. E os menores, os mais simples, os mais humildes, sejam menos sobrecarregados. Quem valoriza áreas, né? Quem valoriza acaba sendo a indústria da construção civil, né? Então, esses preços acabam refletindo, na verdade, o resultado da especulação imobiliária, né? Ou seja, aquelas áreas melhores, as áreas privilegiadas, serão ocupadas, né, pelo que nós estamos, se chama, né, na sociologia urbana, de gentrificação, né? Ou seja, o enobrecimento de áreas, de maneira que as pessoas, os indivíduos que não têm alta renda, acabam sendo expulsos dessas áreas, né, e acabam indo habitar em lugares cada vez mais distantes, né? O aumento do IPTU proposto pelo governo Haddad gerou grande insatisfação e diversas reclamações do povo de São Paulo. O que pouco foi discutido, no entanto, foi a diminuição da tributação em 25 bairros menos valorizados da cidade de São Paulo e que abrigam grande parte da população. Os aumentos de IPTU, né, já estavam previstos na gestão anterior, né, em 2009, pela gestão Kassab. E os prefeitos são obrigados a aumentar o IPTU, né? Isso é obrigatório por lei, inclusive. O que o governo atual, né, da gestão atual da prefeitura, o governo Haddad fez foi apenas executar. Isso pega todo mundo desprevenido, isso causa um impacto muito grande, frustra as expectativas que as pessoas têm, porque todo mundo faz o seu planejamento, né? E esse planejamento leva em conta que os tributos que a pessoa pague continuem mais ou menos naquela proporção. E, na verdade, né, apesar de a gente ter tido todo um exagero da mídia, né, o que a gente observou é que até pessoas, vamos dizer, isentas ou que pagam muito pouco, acabaram sendo de tal forma insufladas aí pela propaganda negativa que ficaram indignados com o aumento de IPTU. A periferia não chega na mídia, né? Então, quem chega é exatamente quem tem aí o domínio da situação e que não quer pagar mais, né? É evidente que um assunto como esse, que você vai mexer no bolso do munícipe, e isso evidentemente acaba indo para as páginas do jornal. Então, sem sombra de dúvida, isso pode ser utilizado e efetivamente a gente viu que o recurso, a ação foi proposta pela Fiesp e foi proposta também por um partido que é de oposição. Se nós pegarmos assim, os valores,
feitos com base na distribuição dos 96 distritos do município de São Paulo. Nós vamos verificar que exatamente em metade deles, né, nós tivemos que o IPTU teve redução. Um bairro como o Parque do Carmo, por exemplo, teve uma redução de 12% no IPTU. Né? Outros 25% apenas tiveram uma reposição da inflação. Né? Ou seja, isso abrangeu 7 milhões, praticamente 200 mil pessoas das 11 milhões de pessoas que habitam São Paulo. É muito razoável que se espere que a arrecadação do IPTU, ele tem várias finalidades, é evidente, mas ele deve priorizar a questão social. Mas a solução seria ir promovendo os reajustes que o governo entender cabíveis, até que o valor da base de cálculo atinja o valor venal, de um modo que não sobrecarregue muito o proprietário. É importante que a gente resgate o papel do Estado, né? O Estado como alocador de recursos, o Estado como distribuidor, né? E o Estado também no seu papel de regulamentador e estabilizador da economia. Cidades complexas, centros de regiões metropolitanas, como é o caso da capital, ela está uma parte grande de quase 18% do PIB nacional está na região metropolitana de São Paulo. E o coração da região acaba sendo a capital. Então, isso demanda um recurso muito grande e isso acaba batendo no IPTU.